O tema é Somos Um, quebrando as barreiras da unidade. E também hoje o tema básico é também Unidos pela Fé, provocando o seu milagre. Precisamos provocar o nosso milagre. Olha o que a palavra de Deus diz lá em Tiago. Põe para mim, por favor, para a gente ser bem breve, porque o tempo já era, gente. O tempo já foi. Tiago, capítulo 2, 2:18. Mas dirá alguém: tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. O pastor sempre fala: você precisa provocar o seu milagre. Gente, o que eu estou fazendo por mim mesmo, eu não fazeria, porque eu amo esse ministério. Eu amo a vida do pastor Alberto, eu amo a vida da Janaína, eu amo a vida de cada líder, de cada irmão aqui dessa igreja. Mas eu precisei provocar o meu milagre naquilo que Deus tem para a minha vida. Eu podia muito bem, não, eu vou ficar. Foram 5 anos de resistência, mas assim o Senhor creu, assim o Senhor me fez com que eu pudesse provocar este milagre, para que isso acontecesse. Geograficamente é 600 quilômetros daqui, mas estaremos sempre juntos. E durante essa trajetória aqui, já há mais de 8 anos, fui super abençoado. Algo extraordinário, liberações que eu não pensava que ia acontecer na minha vida, mas eu provocando o meu milagre, através de uma atitude de fé. Tinha uma demanda na justiça, há mais de 5 anos, onde eu trabalhei numa empresa de segurança, e eles me mandaram embora com uma mão na frente e outra atrás. Senhor, eu quero provocar o meu milagre, libera, eu fiz um voto de 30% dessa indenização, paguei o meu voto, porque eu provoquei o meu milagre. Passou isso, eu não tenho precisamente o tempo, mas em 1 ano mais ou menos, Deus enviou um irmão lá de uma outra igreja para vir aqui, praticamente para me dar um carro, gente, para me dar um Astra. É com esse Astra que eu conheci a cidade, com esse Astra que eu vou amanhã embora para Cabo Frio, para fazer a obra do Senhor, porque todos os carros que eu tive, eu coloquei à disposição do reino, levando pessoas, buscando pessoas, trazendo para a igreja. Eu coloquei não só a minha vida, mas tudo que eu tenho à disposição do Senhor, e assim foi. E agora, se você não tiver essa atitude de você provocar o seu milagre, guarde uma coisa aqui para você. Olha aqui, ó, eu vou dar 3 para a gente encerrar, porque 9:2. 3, marca aí. Se você estiver marcando, eu não posso sair daqui sem falar esses 3 tópicos para qual você precisa provocar o seu milagre. 3, apenas 3. Primeiro, se você tem que crer que Deus pode fazer um milagre através de você. Primeiro você tem que crer que Deus pode fazer um milagre através de você. Amém? Você crê? Ele pode. Ele pode. Através de quem? Através de quem? De mim, de você. Segundo, tenha uma atitude profética, ou seja, você age em direção, você declara, você profetiza o seu milagre, você profetiza a sua cura, você profetiza a tua prosperidade, você profetiza o teu sonho e vai para cima dele. Não fique parado. Isso é atitude profética. Não fique parado. Terceiro, espere até ver o milagre acontecer. Espere ver o milagre acontecer. Minha tia é um testemunho vivo. A Adriana, minha prima que está ali do lado dela, não podia engravidar. Eu creio que eu vou ver a minha filha Adriana engravidando. Foi para São Paulo, lá no Valdemiro, lá na sede lá do Mundial. Pegou: Senhor, eu estou aqui como tua filha, me abençoa.
Eu preciso ver a minha filha grávida. Hoje aí o Luigi está com quantos anos? 10 aninhos. Era impossível. Ela estava, quantos anos você tinha quando você engravidou? 40 anos já. Ela não tinha perspectiva, Adriana, de engravidar. Tinha? Tinha perspectiva ou não? Médico já, ó. Não, minha tia não, eu creio. Se não for, Adriana, com a sua fé, é com a minha fé. Minha tia falou. E assim, o Luigi nasceu. Hoje, um menino forte, lindo, abençoado. Amém? Porque a minha tia teve uma atitude profética. Com essa atitude profética, você precisa entender que você ficar esperando é igual aquele paralítico no tanque de Betesda. Ah, não tem ninguém que possa me colocar. Você se prontifica a se colocar no mover das águas para que o milagre possa acontecer na sua vida. Coisas grandes e extraordinárias, sobrenaturais Deus tem para você na sua vida, mas tenha atitude de provocar o seu milagre, tenha atitude de provocar aquilo que Deus tem para a sua vida. Não seja passivo, não seja passiva, mas deixa Deus te usar. Fala assim comigo: Deus quer me usar, Senhor pode me usar, e o teu nome será glorificado através da minha vida. Para encerrar, agora é para encerrar mesmo. A fé fala, Romanos 10:8, meus queridos. O Breno, Romanos 10:8, por favor, rapidamente. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A palavra está na tua boca. Profetiza o milagre, profetiza a bênção, profetiza a cura, profetiza aquilo que Deus tem para a tua vida, para a vida do teu irmão. Profetiza, está na tua boca. Amém? A fé fala. A fé fala a palavra. Está escrito, mas a palavra está na tua boca e no teu coração. E a fé recebe. A fé recebe aquilo que Deus tem preparado através da sua vida. Recebe o milagre que você está precisando. Recebe a cura, recebe a libertação, a prosperidade que Deus tem para a tua vida. Recebe, não hesita a receber. Recebe, em nome de Jesus. Recebe. Mateus 7:8, a parte B. Mateus 7:8, a parte A, desculpa, a parte A. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, abre-se-lhe-á. Se você pede, você recebe. Não duvide daquilo que você pediu. Seja um pidonho de Jesus, porque Ele tem prazer em dar aos seus filhos. Ele tem prazer em ver seus filhos felizes. A palavra fala, para que a sua alegria seja completa. Pede, para que a sua alegria seja completa. Pede, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Aleluia. Senhor, está aqui os teus filhos, está aqui as tuas filhas. Eles estão aqui provocando o seu milagre. Algo de especial o Senhor tem reservado, preparado para a vida de cada um deles. E é momento de unção, é momento de poder, de graça. E é pela graça que você recebe. Mas agora você tem a oportunidade de provocar o seu milagre. Peça aí no teu lugar agora. Comece a pedir aí no teu lugar aquilo que você quer. Comece a ir pedir no teu lugar aquilo que você precisa. Não hesite daquilo que Deus tem preparado, daquilo que Deus tem reservado para a tua vida. É algo grande, é algo extraordinário. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, jamais subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama o Senhor. Coisas grandes, provoque o teu milagre. Comece a clamar no teu lugar. Senhor, eu recebo este milagre, eu provoco este milagre na minha família, a libertação do meu filho, a salvação da minha família, ou a porta de emprego. Eu recebo pela fé,
Eu provoco este milagre. Algo grande de Deus na sua vida começa hoje. Você foi ministrado pela palavra de Deus. Causas que humanamente, aos teus olhos, não tem jeito. É impossível. Mas para o Senhor dos exércitos, o Senhor das batalhas, Ele começa hoje, é hoje. Eu lembro que eu ministrava na sexta-feira lá, eu falava, gente, é hoje que Deus tem um milagre para você. Não é amanhã, o seu milagre começa hoje. Aquilo que você está pedindo, aquilo que você acha que para você, não, para mim não dá, para mim é impossível, mas não é impossível para o Deus que você serve, não é impossível para o Deus pro Deus que você busca. Por isso acredita naquilo que Deus pode fazer na sua vida. Em nome de Jesus, Pai, eu quero, em nome de Jesus, liberar os teus filhos, as tuas filhas, debaixo da tua unção. Eu quero te agradecer, Pai, por este momento ímpar, onde passamos, Pai, esses 26 anos, aqui neste ministério. Somente gratidão, pela vida do teu filho, do teu servo, pastor Alberto, sua esposa Janaína, por cada líder, por cada presbítero, diácono, colaborador, cada irmão, cada irmã, cada um, Pai. Quero profetizar sobre a vida deles toda sorte de bênçãos, toda sorte de bênçãos. Eu quero profetizar que o Senhor despedaça as portas de bronze. Eu quero profetizar caminhos novos abertos. Eu quero profetizar janelas dos céus abertas sobre a tua vida. Aquilo que eu acabei de dizer para você, que olhos não viram, ouvidos não ouviram, jamais subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para vocês. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Aplauda o Senhor.